Cordiais saudações, boa noite, assalamu alaikum. Está a ver o jornal da Hack TV, noite de quarta-feira. Notas da abertura para este jornal. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 78 casos positivos do novo coronavírus, resultantes do teste de 910 amostras suspeitas da Covid-19, elevando o cumulativo para 4.117, sendo 3.851 de transmissão local e 266 importados. O país registrou igualmente mais 2 óbitos devido à Covid-19 na cidade de Maputo, sendo o primeiro um paciente do sexo masculino com 63 anos de idade e o segundo também do sexo masculino, mas com 67 anos. Assim, o país passa a contar com 25 óbitos relacionados com a Covid-19. Os 78 casos positivos registrados esta quarta-feira tiveram a seguinte distribuição geográfica: 7 casos na província de Cabo Delgado, 24 na província de Niassa, 1 em Nampula, 1 em Sofala, 1 em Inhambane, 4 na província de Maputo e também 40 na cidade de Maputo. Enquanto isso, dizer que a província de Nampula superou as metas previstas no licenciamento de pesca artesanal, cuja campanha terminou a 1 de setembro. À escala nacional, o setor da agricultura e pescas conseguiu registrar cerca de 3.092 artes de pesca contra as 2.500 planificadas, o que representa um incremento na ordem de 15%. Fim da campanha, o setor da agricultura e pescas considera terem sido alcançados objetivos, apesar de alguns constrangimentos relacionados com a falta de fundos por parte de alguns pescadores para o registro das suas artes. A campanha teve lugar nos 10 distritos costeiros da província de Nampula e foi levada a cabo por brigados de setores que deslocaram aos comitês locais de pesca para proceder o registro dos praticantes da atividade. Nós tínhamos um plano de licenciarmos 2.500 artes de pescas a nível de toda a província, mas nós subcumprimos essa meta. Neste momento estamos a contar com 3.092 artes de pesca licenciadas nos 10 distritos, mas estamos a dizer que esses aqui são resultados preliminares. Ainda vamos fazer os últimos detalhes e depois vamos anunciar com mais brevidade possível. E deste tivemos arrecadamos cerca de 2.342.137 meticais. Dizer que, de uma forma geral, achamos que a campanha foi boa, mas precisamos ainda incrementar um pouco mais, sensibilizar mais os pescadores, no sentido deles perceberem que, afinal, esta atividade é importante. Durante o processo, as brigadas do setor de pescas viram-se confrontadas com constrangimentos relacionados com a falta de fundo dos pescadores para a adesão da campanha e o facto da dispersão de grande parte dos abrangidos pelo processo. O primeiro constrangimento é que os pescadores alegam que não têm dinheiro para licenciar as artes de pesca. Esse é um grande constrangimento. E depois a dispersão dos próprios pescadores, devido à vasta área que nós temos. E o outro, bom, não tão maior, mas penso que a questão de meios para podermos fazer face às campanhas de licenciamento da pesca artesanal. Esses então foram os grandes constrangimentos que nós tivemos neste processo. Os nossos técnicos vão continuar a fazer a sensibilização, os administradores, os chefes do posto, enfim, toda a pessoa que está envolvida neste processo vai continuar sempre a fazer o quê? Esta sensibilização, no sentido deles perceberem que, afinal de contas, o licenciamento é uma atividade normal que qualquer pescador deve fazer para poder ter ganhos substanciais quando ele se vai ao mar. O setor da agricultura e pesca garantiu que vai continuar com as atividades de sensibilização dos pescadores para a necessidade de registarem suas artes, de modo a estarem aptos a exercer a sua atividade de captura de pescado.
A Solidariedade Zambésia, uma plataforma da sociedade civil, mostra-se preocupada com a prevalência da prática de uniões forçadas que impedem o desenvolvimento das raparigas e pede a união de todos na conjugação de esforços para a eliminação do fenómeno que continua a registrar contornos alarmantes na sociedade. A província de Nampula apresenta atualmente as maiores taxas de prevalência de uniões forçadas no país, com índices de cerca de 25%. As vítimas, geralmente com idades inferiores, são forçadas a envolverem-se com homens mais velhos, sem estarem preparadas para o efeito. É nesse sentido que a Solidariedade de Zambésia apela à sociedade para se empenhar em ações que visam a erradicação do fenômeno. É que o problema existe no terreno. Precisamos de retemporar os esforços. O retemporar os esforços não só para a solidariedade, como eu disse, de que é ponto focal, para todas as organizações que trabalham nesta área de casamentos prematuros e na proteção da criança em geral. Falei da confinação, porque neste momento em que se encontravam concentradas, o maior período estavam nas brincadeiras. E a única coisa que os pais podiam fazer, por exemplo, nas zonas recônditas, citei aqui o exemplo de Murupula, onde deparei-me com 3 menores, uma de 15, outra de 16, a outra de 14, todas elas grávidas, e que a gravidez foi provocada por homens acima da idade. Quando assim acontece, os pais optam por entregar. Manuel Conta referiu que a sua agremiação está empenhada na sensibilização das comunidades através de campanhas de promoção em defesa dos direitos da criança. Esta parte tem a ver com uma desinformação. As pessoas não estão totalmente informadas. Se forem a reparar, nas zonas onde a educação é menor, tanto os pais estão minimamente educados, a situação de casamentos prematuros acontece, mas não é como naquelas zonas onde há fraca capacidade educacional. Este é um ponto. O outro ponto tem a ver, ultimamente tem se citado, e não é ultimamente, ontem, por exemplo, estivemos num encontro em que focalizou-se bastante a questão de ritos de iniciação. Os ritos de iniciação é a nossa cultura, mas ela precisa de censurar alguns aspectos. Quando acontece, um dos conselhos mais picantes é dizer a uma menor que você agora é adulta. A Solidariedade de Zambésia exorta as autoridades tradicionais e comunitárias para se empenharem na sensibilização das famílias no sentido de impedir que as raparigas menores sejam obrigadas a contrair casamentos antes de idade recomendável. Uniões prematuras continua a ser assunto de debate. Os casos de violência doméstica tendem a aumentar na cidade de Nampula, numa altura em que se observa o confinamento obrigatório, visando conter a propagação da pandemia do novo coronavírus. O Centro Integrado de Atendimento à Violência notificou, entre os meses de março e julho, cerca de 320 casos, o que representa um aumento na ordem de 24% em relação ao igual período do ano anterior. Os casos mais frequentes que dão entrada naquele centro estão relacionados com a falta de cumprimento da pensão alimentar para os filhos menores que são abandonados pelos pais em resultado da separação dos seus progenitores. Dos casos mais frequentes são os casos de falta de assistência alimentar aos menores e abandonos do lar. Bom, das vítimas que nós cá recebemos, na sua maioria, é que durante esse tempo de confinamento têm sofrido violência e há muitas separações. Se calhar deve ser por esses fatores que têm acontecido, que tem aumentado os casos de falta de assistência alimentar, porque os parceiros não têm assistido na alimentação aos seus filhos. Tanto que as vítimas têm que se sentem que têm que vir pedir apoio para
resolução dos seus casos. O Centro Integrado de Atendimento à Violência tem vindo a promover palestras com o objetivo de divulgar a sua atividade e abrir espaço para as comunidades colocarem suas preocupações relacionadas com conflitos de vária natureza. O impacto tem sido muito bom porque as pessoas já estão sensibilizadas e faz com que a violência reduz cada vez mais e as pessoas ficam com conhecimento de que existe um centro onde trata esses assuntos, onde se resolve esses assuntos. E muita gente já conhece a localização do centro através de campanhas de sensibilização e debates radiofônicos, porque a direção provincial também tem trabalhado nesta vertente para divulgar os serviços prestados no Centro de Atendimento Integrado. Refira-se que o Centro Integrado de Atendimento à Violência foi criado pelo Governo com o objetivo de melhorar o acesso e garantir a disponibilidade de serviços de assistência a vítimas de violência baseada no género. O estado atual das vias de acesso que garante a ligação entre o distrito costeiro de Mujincoal e a capital provincial de Nampula retarda o desenvolvimento econômico daquela região que apresenta enormes potencialidades nas áreas de turismo, produção pesqueira e agricultura. De acordo com o diretor dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestrutura, a degradação da única via que dá acesso à região está a contribuir para o retrocesso das ações de desenvolvimento de áreas como o turismo, que necessita de investimento para impulsionar a sua exploração. Os pontos mais críticos neste momento é a estrada de Naminge a Quixás. Esta estrada, primeiro, antes ligava entre posto administrativo, quando a sede estava em Liupo. Mas neste momento, como a sede já regressou para Naminge, então o desafio é maior e tem sido a estrada que tem salvado a nós. Quando, a partir de dezembro de 2015, houveram cheias, enxurradas, que a única estrada que sobreviveu foi aquela, porque via Liupo não era possível passar e chegou o distrito a ficar numa ilha. Então, a estrada vital para o distrito é aquela, apesar de não ser classificada, mas nós estamos a trabalhar com a ANE no sentido de constar no cadastro para que possa pertencer no plano de reabilitações a partir da ANE, porque a extensão é muito maior, que não cabe com os fundos descentralizados, que são a medição de 2 milhões, que o distrito é atribuído anualmente, era 1.800.000, subiu para 2 milhões, então isso não cabe aquilo que são as necessidades de restabelecer a transitabilidade, uma plataforma toda ela concluída. Mas em termos do tempo que seria usado para, se calhar, escoar os produtos, não é igual àquele que se a estrada estivesse em boas condições. Transita-se apesar... A fonte acredita que o melhoramento daquela via, que compreende um troço de cerca de 180 km, poderá trazer enormes ganhos para a região, que clama por investimento que possa galvanizar o desenvolvimento das áreas de turismo, produção pesqueira e agricultura. Para além do fundo de centralidade de estradas distritais que o distrito se beneficia a cada ano, neste ano nós estamos a construir 4 aquedutos mais 3 quilômetros de melhoramentos localizados numa localidade ainda do mesmo nome Mepeone que eu falei, na Marepo a Mepeone. Era uma estrada antiga que não se usava, quase que foi uma reabertura. Ano passado começamos com a abertura do troço e faltando os aquedutos para permitir a efetivação da transitabilidade. Mas este ano... O distrito de Mujincoal localiza-se na região sul da província de Nampula e possui uma população estimada em mais de 60.000 habitantes que encontram na agricultura e na pesca artesanal a sua principal fonte de renda. Um produtor agrícola da comunidade de Nicuta, bairro de Carropeia, na cidade de Nampula, introduziu em princípios deste ano variedades de culturas que permitem obter altos rendimentos da produção. Trata-se de Tatenda Mutenga, que se dedica à produção de hortícolas numa área de 3 hectares. A iniciativa daquele produtor de hortícolas da Cintura Verde da cidade de Nampula está enquadrada nos esforços do governo visando garantir a disponibilidade de alimentos para o combate à desnutrição crónica que afeta principalmente crianças dos 0 aos 5 anos de idade. No terreno, são realizadas várias atividades, entre as quais se destaca a produção de mudas que vão garantir o repoumento dos campos de produção das hortícolas e principalmente das estufas. Produzir estufa ajuda as plantas a crescer de uma maneira
muito boa, porque a estufa tem um ambiente controlado que certifica que a planta tem o sol suficiente, não há mais para a planta. Também certifica a umidade dentro do ambiente da estufa em comparação com fora. Separa a planta do ambiente local e previne infestação com pragas e doenças. Então é um ambiente controlado dentro da estufa que ajuda a planta a crescer muito mais melhor que num campo no céu aberto. As variedades de cimento usadas por aquele produtor permitem obter rendimentos que variam entre 250 a 300 kg por canteiro. Os híbridos geralmente têm muito mais rendimento que as variedades locais ou as variedades não melhoradas. Posso dar um exemplo de tomate. Tomate é uma variedade tílica da Singenta. Tem uma produtividade de 170 toneladas por hectare. Em comparação com as variedades não melhoradas, que podem dar por aí abaixo de 30 toneladas por hectare. Então isto é 5 a 6 vezes mais produtivo, yeah? Se compararmos um híbrido com uma planta não híbrido. A fonte referiu que para garantir uma boa produção torna-se necessária a observância de várias etapas, como a colocação de sementes em estufas, que depois serão lançadas em campos abertos, com um sistema de rega que permite obter quantidades de água suficientes para manter a umidade das plantas. Ora bem, excelências que nos chegam de Cuta, bairro de Carropeia, e, portanto, na cidade de Nampula, em que um produtor introduziu em princípios deste ano variedades de culturas que permitem obter altos rendimentos da produção. Está completa a informação para o Jornal da Noite. Votos de uma ótima recepção à nossa programação. Já sabe, RAC TV, para além do Plano Nacional, se faz sentir-se na zona austral de África. Boa noite, assalamu alaikum, até a próxima, inshallah.